As últimas palavras no rádio foram arrepiantes. Como vamos atravessar isso? E depois, um silêncio eterno. A face sul do Annapurna, a montanha mais mortal do planeta, levou para sempre o lendário Tigre, Park Yong-seok, e seus companheiros, Shin Dong-min e Kang Ki-seok. Mas por que um homem, o primeiro no mundo a conquistar todos os 14 picos de 8.000 metros e os 2 polos, mergulhou de novo no abismo, quando podia estar relaxando e aproveitando a vida? Esta não é uma história sobre loucura, mas sobre o preço que se paga por se recusar a viver a vida comum de uma pessoa moderna. Tudo começou com uma decisão arriscada em nome de um sonho. Imagine colocar as chaves do seu único apartamento na mesa em troca de uma chance remota de sobreviver no vento congelante. É exatamente assim que a história dessa lenda começa. O final dos anos 80 em Seul fervilhava com a energia da mudança, canteiros de obras e letreiros de neon por toda parte, mas Park Yong-seok só conseguia ver os picos nevados à sua frente. Ele era jovem, ambicioso e um completo desconhecido. Nesse mundo, onde o sucesso é medido por cargos e salários estáveis, Park escolheu a vertical. Ele queria ir para o Himalaia. Mas as grandes montanhas não exigem apenas uma vontade de ferro, elas exigem uma fortuna. O alpinismo daquela época era um clube fechado. O equipamento pesava 1 tonelada, a logística custava uma fortuna, e as permissões para escalar valiam o que uma família comum levaria anos para juntar. Park bateu em todas as portas. Ele frequentou os corredores de grandes corporações, mostrou gráficos, mapas, o brilho nos olhos. Mas a resposta foi o silêncio. Os patrocinadores não viam vantagem em apoiar um cara desconhecido que planejava arriscar a vida do outro lado do mundo. Cada recusa doía mais do que o mal da montanha. A esperança se desfazia a cada dia, e a temporada de escalada se aproximava implacavelmente. Park percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para sua vida, para sua rotina, para sua jovem esposa que acreditava em seu sonho, talvez até demais. Ele não tinha pais ricos, nem herança. Ele só tinha uma coisa de valor: sua casa. Mais precisamente, a entrada de um modesto apartamento que dava um teto para sua pequena família. Era a base da segurança deles, seu único ativo em um mundo instável. Uma batalha desesperada acontecia na cabeça de Park. O bom senso gritava que era loucura. Arriscar o bem-estar de quem ele amava por uma ambição era um ato que muitos chamariam de egoísmo. Mas o chamado do cume abafava qualquer argumento da razão. Park tomou uma decisão de gelar as mãos. Ele foi ao banco. Os papéis foram assinados. Ele hipotecou a casa. Na prática, ele tirou o chão debaixo dos pés de sua família e o trocou por passagens de avião e barracas. Agora, não havia mais volta. Se ele voltasse de mãos vazias, se a montanha não o deixasse passar, ou se o pior acontecesse, sua família ficaria na rua. O peso da responsabilidade em seus ombros era maior do que qualquer mochila. Ele partiu para a expedição como um homem que havia apostado tudo o que tinha. Cada moeda, obtida com a garantia das paredes de seu lar, queimava em seu bolso. Agora, cada passo na encosta lhe custaria um esforço incrível, pois ele sabia o verdadeiro preço daquele bilhete para o ar rarefeito. A aposta estava feita, e era a aposta máxima. A gravidade, a 7.000 metros de altitude, não conhece piedade nem compromissos. Park Yong-seok se viu cara a cara com uma das paredes mais temíveis do planeta, a face sudoeste do Everest. Aquilo não era uma trilha turística, marcada por centenas de botas. Era um mundo vertical de rocha negra e gelo, onde cada saliência estava exposta ao vento, e uma única rajada era suficiente para derrubar um homem. Era o ano de 1991, e para um novato, escolher uma rota como essa beirava o suicídio. Guias experientes olhavam para aquela encosta com receio, mas Park subia, movido por uma ambição que silenciava seu instinto de sobrevivência. O ar ali era tão rarefeito que cada respiração era uma luta. Park trabalhava no limite, agarrando-se à crosta de gelo, mas a montanha decidiu testar sua determinação da forma mais cruel. A uma altitude de cerca de 7.000 metros, aconteceu o que todo alpinista teme. O apoio sumiu sob seus pés.
Em um instante, o controle se foi, e o mundo virou de cabeça para baixo. Park caiu. Ele despencou pela encosta íngreme, batendo em rochas e blocos de gelo. Park caiu por 150 metros, uma distância equivalente à altura de um arranha-céu de 45 andares. Em uma situação como essa, as chances de sobrevivência são praticamente nulas. Mas o inacreditável aconteceu. A queda parou. Park estava deitado na encosta, atordoado, machucado, mas vivo. Ele foi salvo pela neve fofa, que amorteceu o impacto, e por um golpe de sorte que, nas montanhas, chamam de milagre. Ele lentamente recuperou a consciência e olhou para cima, para o lugar de onde acabara de cair, e entendeu a dimensão do que havia acontecido. A maioria das pessoas, depois de algo assim, desistiria, arrumaria as malas e esqueceria o alpinismo para sempre, escolhendo uma vida tranquila no vale. Para uma pessoa comum, isso é um sinal de pare. No entanto, Park era diferente. Em vez de medo, uma fúria fria e uma adrenalina tomaram conta de sua mente. Ele não sentiu alívio por ter sido salvo, mas uma onda de energia selvagem. Aquele momento se tornou um ponto de virada. Ele entendeu que as montanhas não perdoam a fraqueza, mas respeitam a audácia. Foi ali, na encosta nevada, se limpando após um voo mortal, que ele formulou seu lema de vida, que se tornaria sua marca registrada. Ele olhou para as mãos trêmulas e disse as palavras que definiriam seu destino. Se um tigre perde sua selvageria, ele deixa de ser um tigre. Park não recuou. 2 anos se passaram desde aquele momento no Everest, e Park estava novamente no pé da montanha. Agora, ele não olhava para o cume como um sonhador, mas como um homem com uma conta a acertar. Não era mais apenas um esporte, era um confronto pessoal. No dia 16 de maio de 1993, ele crava seus crampons na crista final. Ele está a 8.848 metros de altura. O mundo inteiro está a seus pés. Naquele momento, o medo do passado se dissolveu completamente na euforia da vitória. Mas a descida do cume não trouxe paz, e sim uma nova fome. O Everest se tornou apenas o primeiro capítulo de um livro que ele escreveria por décadas. Park olhou para o horizonte do Himalaia e não viu apenas picos bonitos, mas alvos. Em sua mente, formou-se um plano que assustava até os alpinistas mais experientes com sua ousadia. O projeto 148000. Ele queria colecionar todos os picos mais altos do planeta. Era uma maratona de sobrevivência que se estenderia por anos. Em 1996, o alvo deles mudou para o Annapurna. O simples nome faz tremer até mesmo aqueles que já subiram o Everest. As estatísticas da montanha são impiedosas: avalanches, desmoronamentos e um terreno imprevisível. Até 2012, a taxa de mortalidade ali era de cerca de 30%. Em outras palavras, 1 em cada 3 que tentavam chegar ao cume não voltava. Isso porque o Annapurna é um dos picos de 8.000 metros com o maior risco de avalanche no mundo. As rotas passam por baixo de campos de gelo suspensos e corredores onde o perigo não diminui com a experiência ou a técnica. Park abordou o Annapurna com a máxima seriedade. Ele escolheu a rota clássica, evitando riscos desnecessários. E a montanha, como se o reconhecesse como um igual, mostrou misericórdia. Em 4 de maio de 1996, o Annapurna o recebeu com silêncio e céu limpo. A escalada foi assustadoramente tranquila, sem dramas ou quedas, como se a própria natureza lhe desse sinal verde. Nesse período, Park agia como um general em um campo de batalha. Ele usava a tática que chamam de estilo de cerco. Ele cercava a montanha com uma cadeia de acampamentos, quilômetros de cordas fixas e uma equipe de apoio. Park trabalhava metodicamente na encosta, passo a passo, metro a metro. Ele aprendeu a esperar pelo tempo bom, a gerenciar a logística e a poupar energia. Naquele momento, ele acumulava a experiência que transforma um novato talentoso em um profissional de elite. Cada estaca cravada, cada acampamento montado, fortalecia sua confiança. Ele entendeu que as montanhas são um trabalho duro, e ele estava pronto para fazê-lo melhor do que ninguém. No entanto, a experiência e a metodologia acumuladas
não se tornaram o ponto final para Park, mas sim uma plataforma de lançamento para algo impensável. O estrategista de ontem, que esperava meses por uma janela de tempo bom, de repente se transformou em um furacão. Park desce do Annapurna e formula um plano que deixa até os alpinistas mais experientes sem fôlego. 5 picos de 8.000 metros em um único ano. Em 1997, ele se apresentou aos patrocinadores com um desafio. Ele colocou um mapa na mesa, onde as rotas cruzavam fronteiras de países e as leis da fisiologia. Em um mundo onde a recuperação de uma única zona da morte leva meses, a ideia de atacar os cumes em série parecia pura fantasia. Os especialistas olhavam para os gráficos e viam ali um esgotamento garantido. Mas Park irradiava tanta confiança que a lógica recuou. Os patrocinadores viram diante deles um homem que havia superado o medo. Eles assinaram os cheques, financiando, na prática, a aventura mais ambiciosa da década. A corrida começou, e Park acelerou o ritmo ao máximo. A temporada de 97 se desenrolou rapidamente, sem pausas. Primeiro, o Dhaulagiri. Park mal se demorou no cume. Seus pensamentos já estavam no Paquistão. Voo, troca de equipamento, e ele estava no Karakoram. Ali começou o teste de resistência. Park subiu o Gesher Brum 1, desceu, e sem dar tempo para o corpo se recuperar, partiu imediatamente para o Gesher Brum 2. Uma dobradinha rara, que exige um esforço extremo. No outono, Park partiu para o Cho-Oyu, fechando a temporada com um ciclo de 4 picos de 8.000 metros. As montanhas, acostumadas a longos cercos, se renderam uma após a outra à sua investida. Até o final de 98, ele adicionou um 5º troféu à sua coleção, o Manaslu. O estilo agressivo, a força e a velocidade com que ele se movia na vertical eram impressionantes. A imprensa e seus colegas não o viam mais como um simples alpinista. Por essa energia indomável, quase animal, e por sua garra, ele é apelidado de o Tigre das Montanhas. Até o ano 2000, Park Yong-seok concluiu os desafios técnicos mais complexos, Kangchenjunga e Makalu. Ele riscava os picos da lista com uma eficiência assustadora, como se estivesse seguindo o horário de um trem e não lutando contra os elementos. Mas em sua coleção havia um vazio, e ele tinha a forma de uma pirâmide de gelo perfeita, K2. A montanha que os alpinistas, com uma mistura de respeito e medo, chamam de a Montanha Selvagem, por sua crueldade absoluta. No verão de 2001, a expedição chegou ao Karakoram. Não era mais uma escalada comum, era o final de uma grande saga, acompanhada por toda a Coreia do Sul. A tensão no acampamento base era altíssima. O K2 não perdoa os arrogantes. Aqui, a inclinação das encostas não dá um minuto de trégua, e o tempo pode prender um grupo numa névoa branca e impenetrável mais rápido do que você leva para fechar o zíper da jaqueta. Park entende que agora tudo está em jogo: sua reputação, anos de trabalho duro e as esperanças de uma nação. Ele olha para o triângulo negro do cume e vê a linha de chegada da sua maratona. No dia 22 de julho, o grupo parte para o ataque final. Park supera o famoso gargalo da garrafa, um corredor estreito e mortalmente perigoso sob uma parede de gelo suspensa. Aqui não há espaço para dúvidas, apenas foco absoluto. Cada batida do crampon no gelo duro aproxima o desfecho. E então, a encosta finalmente se suaviza. Não há mais para onde subir. Park Yong-seok está no cume do K2, a uma altitude de 8.611 metros. Nesse momento, o rádio transmite a notícia da vitória. Park se torna o primeiro coreano a completar a coroa do Himalaia. Todos os 14 gigantes do planeta estão agora a seus pés. Mas o que choca o mundo não é nem o fato do sucesso, mas os números frios do cronômetro. Lembre-se, ele começou sua jornada com a casa hipotecada em 93 e terminou com o triunfo em julho de 2001. 8 anos e 2 meses. Um resultado fenomenal para a época. Park atravessa o teto do mundo com a velocidade de um furacão. Agora ele está no auge de sua fama, um campeão absoluto, e olha para além do horizonte. Mas nos olhos do tigre não há paz.
Ali já começam a surgir os contornos de um novo sonho, ainda mais grandioso e perigoso. A propósito, a casa foi resgatada da hipoteca, e a família de Park, pela primeira vez em tantos anos, pôde viver em paz, com segurança no amanhã. Imagine uma pessoa que acabou de correr a maratona mais longa do mundo, recupera o fôlego por alguns minutos e imediatamente pergunta: onde é a largada da próxima corrida? Para a maioria, as 14 montanhas de 8.000 metros são o fim da carreira, um motivo para escrever memórias. Mas Park Yong-seok olha para o globo e vê manchas brancas que ele ainda não pisou com suas botas. O Himalaia se tornou pequeno para ele. O mundo vertical foi conquistado e ele muda o vetor do seu movimento. Agora, seu objetivo é a horizontal. Park se lança a uma tarefa de complexidade astronômica: o Grand Slam dos exploradores. Para completar essa jornada, é preciso adicionar aos gigantes já escalados os picos mais altos de todos os 7 continentes e chegar de esqui a ambos os polos da Terra. Ele quer se tornar um homem capaz de sobreviver em qualquer condição. Primeiro, como se fosse uma brincadeira, ele completa o programa dos 7 cumes. O Denali no Alasca com seu frio polar, o maciço Vinson na Antártida, o Elbrus na Europa. Ele passa por esses picos rapidamente, como se estivesse em um treino. Mas o verdadeiro teste o espera lá embaixo, nas calotas polares do planeta. Aqui, nas latitudes polares, as regras do jogo mudam drasticamente. Em vez do ar rarefeito, há um frio cortante e um silêncio branco infinito. Aqui, você não sobe, você puxa um trenó que pesa 100 quilos. É um trabalho pesado, de tração, multiplicado por 40 graus negativos. Na temporada de 2004, Park parte para a Antártida. Ele segue para o Polo Sul em estilo autônomo, sem reabastecimento ou ajuda externa. Por 44 dias, ele luta contra as cristas de gelo e o vento que o derruba. Cada passo é dado com dificuldade. O corpo funciona com reservas que pareciam não existir mais. E ele consegue. Mas resta o último esforço: o Polo Norte. Abril de 2005. O Ártico o recebe com gelo flutuante e águas abertas, que ele precisa atravessar correndo o risco de afundar com todo o equipamento. É uma corrida pela sobrevivência em meio a campos de gelo em movimento, onde a paisagem muda a cada minuto. No dia 30 de abril, Park alcança o ponto onde todos os meridianos se encontram. Nesse momento, ele reescreve a história. Park Yong-seok se torna a primeira pessoa no planeta a completar a coleção inteira: as 14 montanhas de 8.000 metros, os 7 cumes dos continentes e os 2 polos. Representantes do Guinness World Records registram oficialmente esse status: o primeiro detentor do True Explorers Grand Slam do mundo. O que parecia fisicamente impossível para uma única pessoa foi feito. Ele provou que para ele não existem limites, nem no céu, nem na terra. Agora ele tem tudo: um recorde mundial absoluto e o título de lenda. Parecia o momento perfeito para parar. Mas é justamente no auge da fama que Park percebe que uma vida tranquila é mais assustadora para ele do que qualquer avalanche. Em 2006, Park toma uma decisão que muda completamente a trajetória de sua vida. Ele abandona a corrida pela quantidade e se volta para a qualidade. Agora seu objetivo é o alpinismo puro. Isso significa ir aonde nenhum ser humano jamais esteve, traçar suas próprias linhas nas paredes mais aterrorizantes do planeta. Em sua mente, nasce um projeto grandioso e assustador: as 3 grandes paredes. Ele quer abrir novas rotas coreanas nas faces sul do Everest, do Lhotse e do Annapurna. Isso não é mais apenas esporte, é a matemática avançada do alpinismo, onde qualquer erro na equação leva a um resultado fatal. Mas para tal tarefa, um tigre não é suficiente. Ele precisa de uma alcateia. Veteranos experientes, acostumados ao conforto e ao oxigênio, não servem aqui. Park procura aqueles cujos olhos brilham com a mesma loucura que os dele na juventude. Ele começa a montar uma nova equipe e encontra 2 jovens, cujos nomes logo se tornariam inseparáveis do seu: Lee Hyun-jo e Oh Hee-jun. Eles são jovens, fortes
e olham para Park como se ele fosse um deus. Surge entre eles uma sintonia que é rara até mesmo em família. Park os acolhe sob sua asa, como um irmão mais velho. Ele vê neles o seu próprio reflexo. Nos treinos e expedições, ele transmite não apenas habilidades técnicas, mas sua filosofia, sua selvageria. Ele os ensina a ler o gelo, a escutar o vento e, o mais importante, a não recuar onde os outros desistem. Shin e Kang se tornam a extensão de sua vontade, seus braços e pernas na vertical. Eles treinam juntos, comem juntos, planejam o ataque juntos. Esse trio se transforma em um único organismo, pronto para desafiar as fortalezas mais inexpugnáveis do Himalaia. Agora Park sente que está pronto para a principal batalha de sua vida, pois atrás dele estão pessoas em quem ele confia mais do que em si mesmo. A primavera de 2007, na face sudoeste do Everest, começa como um triunfo de vontade e técnica. A equipe de Park trabalha como um mecanismo bem ajustado, cravando seu caminho em uma das encostas mais complexas do planeta. Eles não estão aqui para repetir o caminho de outros, mas para traçar o seu próprio. O trabalho ferve. As cordas fixas já se estendem até a altitude de 8.000 metros. Parece que a parede, que assustava com sua inacessibilidade, começa a ceder. No ar, paira uma sensação inebriante de vitória iminente, mas o Himalaia sabe esperar. O dia 14 de maio se torna o dia em que a sorte abandona a expedição. A 7.700 metros de altitude, um acampamento de ataque está montado. Lá estão os dois rapazes que Park considera não apenas subordinados, mas parte de sua família, Lee Hyung-jo e Oh Hee-jun. Eles se preparam para o impulso final, verificam o equipamento e esperam amanhã. Mas em vez do amanhecer, vem a escuridão. Uma massa enorme de neve e gelo se desprende dos níveis superiores da parede. O acampamento, as barracas, as pessoas, tudo desaparece em um instante, soterrado por toneladas de neve compactada. Park Yong-seok, que está mais abaixo, entende que o irreparável aconteceu. Ele não perde apenas parceiros de cordada, ele perde irmãos que ele mesmo trouxe para essa zona da morte. As buscas não trazem nenhum milagre. A montanha os leva para si. Para o tigre, acostumado a encarar o perigo e vencer, esse golpe é devastador. Sua lendária armadura de destemor racha. Os colegas veem como seu olhar muda. O brilho predatório se vai, dando lugar a uma angústia pesada, de chumbo. Pela primeira vez em muitos anos, Park sente um medo real, pegajoso. Mas não é medo pela própria vida, e sim o horror de perceber a responsabilidade pelo destino de outros. Ele perde temporariamente a capacidade de arriscar, sua famosa intuição se cala, abafada pelo sentimento de culpa. Muitos, em uma situação como essa, quebram e abandonam o alpinismo para sempre, incapazes de sequer olhar para a neve. Park também está perto disso. No entanto, a dor que o consome por dentro gradualmente se transforma em outro sentimento. Ele entende que não tem o direito de abandonar a causa pela qual seus amigos morreram. Agora, ele tem a obrigação de voltar e terminar esse caminho, para que o sacrifício deles não tenha sido em vão. Em 2008, ele se lança ao ataque. Abre caminho pela neve e pelo gelo. Chega à crista a 8.200 metros, mas lá é recebido por uma parede de vento com força de furacão. A natureza parece zombar dele, batendo a porta na sua cara. Park é forçado a recuar, rangendo os dentes de impotência. Mas em seus olhos não se lê derrota, e sim a promessa fria de que voltará. Maio de 2009. Terceira tentativa. A atmosfera no acampamento base está carregada de tensão, pois todos sabem, não há mais margem para erro. Park lidera sua guarda de confiança, Shin Dong-min, Kang Ki-seok e Jin Jan-chang. Eles partem para a parede como se fosse a última batalha. Desta vez, usam oxigênio, porque a complexidade da rota está além das capacidades humanas. Começa um ataque exaustivo e interminável. 15 horas de trabalho contínuo na vertical. Eles escalam rochas negras e gelo duro, protegendo uns aos outros, movendo-se como um único organismo. O tempo aqui se estica,
transformando-se em uma substância viscosa. As pernas doem, o frio penetra nas jaquetas de pluma, mas Park não deixa o ritmo cair. Ele sabe que parar agora significa o fim. E então, no dia 20 de maio, a parede termina. Eles chegam ao cume. Park Yong-seok, Shin, Kang e Jin estão onde ninguém esteve antes deles. No mapa do Everest surge uma nova linha, a Rota Coreana de Park. É a primeira vez na história que uma rota coreana é aberta na montanha mais alta do mundo. A comunidade mundial explode em aplausos. O portal de renome Explorers Web concede à expedição um prêmio de prestígio, chamando o evento de o melhor da temporada. Mas para Park, essas estatuetas e manchetes são secundárias. Ele cumpriu sua promessa. O memorial para seus amigos mortos agora está esculpido no gelo eterno da montanha mais alta do planeta. Em 2010, Park Yong-seok desce dos céus para a terra e se vê no epicentro de um furacão, que não sopra nas montanhas, mas nos escritórios e nas páginas dos jornais. A Coreia do Sul inteira está em festa. Sua conterrânea, Oh Eun-sun, anuncia que se tornou a primeira mulher na história a escalar todos os 14 gigantes do planeta. O orgulho nacional vai às alturas, a televisão prepara homenagens, mas na comunidade mundial de alpinismo paira um silêncio pesado. A rival espanhola, Edurne Passaban, questiona publicamente a validade de uma das escaladas da coreana, a do Kangchenjunga. A situação fica extremamente tensa. Park Yong-seok, o alpinista de maior autoridade do país e uma lenda viva, é convidado para integrar uma comissão especial da Federação Coreana de Alpinismo. Espera-se que ele defenda o prestígio nacional. Bastaria um aceno de cabeça ou até mesmo o silêncio para manter a festa de milhões de pessoas. Mas Park olha para as fotos do cume com um olhar completamente diferente. Ele analisa as imagens e os relatórios com a precisão cirúrgica de um profissional. Seu veredito soa como um trovão em céu azul. A escalada do Kangchenjunga não foi validada. Ele afirma que Oh Eun-sun não alcançou o verdadeiro cume. A decisão causa um choque. Park, com as próprias mãos, basicamente destrói o recorde mundial de sua compatriota, colocando um ponto final em uma enorme campanha de marketing. Muitos não o entendem, o acusam de falta de patriotismo, mas para o tigre, a verdade é mais importante que os aplausos. Ele declara que nas montanhas, a honestidade cristalina é fundamental. Caso contrário, todo o risco perde o sentido. Park demonstra que seus padrões são igualmente cruéis para com os outros e para com os seus. Essa intransigência se torna seu principal norte. Agora, com a consciência limpa e seus princípios reafirmados, ele está pronto para aplicar essas mesmas exigências implacáveis ao seu próximo e último projeto. Park retorna ao elemento que não tolera nenhuma falsidade. Seu olhar agora está fixo na face sul do Annapurna. Este lugar não perdoa nem um segundo de relaxamento. A parede é tão íngreme e perigosa que as avalanches descem com a regularidade dos trens do metrô. Mas para Park, já não basta apenas chegar ao cume para cumprir tabela. Ele precisa fazer isso de forma impecável. Ele eleva o nível de risco à altura máxima possível, escolhendo uma tática que deixa muitos profissionais sem fôlego. Ele se recusa terminantemente a usar máscaras de oxigênio, que entorpecem os sentidos e aliviam o sofrimento no ar rarefeito. Ele recusa a ajuda dos Sherpas, que geralmente carregam cargas pesadas e abrem a trilha. Agora, é o mais puro estilo alpino. No outono de 2010, Park e sua equipe iniciam essa ousada investida. Eles trabalham na parede, abrem caminho através de ventos fortes e do frio, e chegam à marca de 7.000 metros. Falta muito pouco para o cume, mas o Annapurna mostra a sua fúria. O tempo vira instantaneamente, transformando a encosta em uma armadilha de gelo com visibilidade zero. Park, com sua intuição colossal, entende. Mais um passo para cima e não haverá ninguém para voltar. Ele toma a difícil, mas sábia decisão de recuar. Mas essa retirada não parece uma derrota. Ao descer, ele lança um olhar para a parede e faz uma promessa firme de voltar para completar essa jornada até o fim. Park sabe perfeitamente que está brincando com fogo. Ele admite honestamente que, com a idade,
sua força física já não é a mesma da juventude, e a probabilidade matemática de morrer aumenta a cada nova expedição. Em uma entrevista, ele diz uma frase que se tornou seu testamento: "Eu vou explorar e escalar por toda a minha vida." Ele sabe que um tigre, acostumado à caça selvagem, não consegue viver na jaula segura da vida urbana. O risco se torna seu habitat natural, e ele está pronto para aceitar qualquer preço que a montanha lhe imponha. Park Yong-sok decide repetir a escalada no outono de 2011. Ele está novamente aos pés da face sul do Annapurna. Park monta a equipe de ataque. Com ele, na mesma corda, vão apenas 2 pessoas. Não são guias contratados, mas seus filhos alpinistas, Shin Dong-min, de 33 anos, e Kang Ki-seok, de 32. Eles são jovens, fortes e leais ao seu capitão. Pouco tempo antes, eles haviam escalado o Everest com ele. Agora, precisam conquistar o Annapurna. O plano que Park desenvolve beira a loucura. Ele prevê uma subida ininterrupta pela parede vertical da montanha. Vale lembrar que, até 2011, o Annapurna era considerada a montanha mais mortal do mundo. Estima-se que cerca de 30% dos alpinistas que tentam o cume não retornam. Com essa estatística, mesmo em uma expedição de 3 pessoas, pelo menos uma não voltaria. A subida pela parede vertical do Annapurna está planejada para durar 6, no máximo 10 dias. Sem acampamentos intermediários, sem reservas de oxigênio, sem sherpas que pudessem dar apoio ou ajudar na descida em caso de problema. As mochilas estão prontas. Cada grama conta, pois o peso extra nessa altitude é sentido intensamente e aumenta os riscos. Eles levam apenas o essencial. Park, que um ano antes tinha sido cauteloso e recuado, desta vez está irredutível. Ele olha para a parede, que se ergue por quilômetros acima dele, e solta uma frase que agora soa como uma sentença. Ele declara que não vai voltar no meio do caminho, como aconteceu da última vez. Para ele, é uma questão de honra, uma tentativa de resolver uma pendência que o atormentava há 1 ano. No início de outubro, o grupo deixa a segurança relativa do acampamento base. Eles pisam na geleira, e a cada passo, a conexão com o mundo exterior se torna mais tênue. Por vários dias, o grupo sobe como fantasmas, conquistando metro a metro da vertical. Eles entram na zona dos 7.000 metros, a linha de fronteira onde o ar se torna rarefeito. Mas aqui, em vez de um ataque triunfal, o que os espera é uma armadilha se fechando. O tempo, que se manteve bom para o início da escalada, desmorona em um instante. Começa uma nevasca densa, apagando os pontos de referência, mas o principal inimigo nem é o frio. A própria montanha começa a se desintegrar, e uma queda massiva de rochas tem início. 18 de outubro, 4 da tarde. O rádio no acampamento base ganha vida, e através da estática, a voz do capitão consegue passar. Eles estão a uma altitude de 6.400 metros. Seu tom é controlado, extremamente objetivo, mas ao fundo se ouve o uivo do vento e o barulho de deslizamentos. Park relata a situação. A queda de rochas começou. Continuar subindo significa enfrentar a avalanche de pedras com chances praticamente nulas. Ele toma a decisão mais difícil de sua carreira: recuar. Lembrem-se de sua promessa de não desistir. Agora, ele a quebra, porque do outro lado da balança estão as vidas de seus companheiros, Shin e Kang. Ele já perdeu um grupo uma vez. Não quer que isso se repita. Os 3 iniciam uma evacuação de emergência. No entanto, o caminho para baixo se revela mais traiçoeiro que a subida. O relevo no Annapurna muda com uma rapidez assustadora. Onde ontem havia uma ponte de gelo segura, hoje há um vazio escuro. A comunicação fica intermitente, as frases são cortadas pela metade. E de repente, através do ruído do rádio, surge a última e estranha pergunta de Park, dirigida talvez aos seus companheiros, talvez à própria montanha. Como vamos atravessar isso? Essas palavras pairam no ar como um presságio sombrio. Obviamente, eles se depararam com um obstáculo inesperado, talvez uma fenda gigante que cortou o caminho, ou uma seção varrida por um desmoronamento.
Essa frase se torna o acorde final. Depois dela, o rádio emudece. O acampamento base chama o tigre, chama Shin, mas em resposta houve apenas o chiado indiferente da estática. A montanha havia batido a porta. Depois daquela última pergunta interrompida sobre a travessia, a frequência de Park morre de vez. No acampamento base, as pessoas se sentam ao redor do receptor como se estivessem em volta de uma fogueira, mas o rádio emite apenas o chiado frio e indiferente da estática. Ninguém se atreve a desligar o aparelho, nem por um segundo, com medo de perder um clique fraco ou uma respiração. Os observadores, com os olhos grudados nos binóculos, testemunham uma cena assustadora. Logo depois das 4 da tarde, quando a comunicação foi cortada, a face sul começa a respirar. Das partes mais altas, escondidas nas nuvens, massas de neve despencam. Não são apenas deslizamentos, são avalanches poderosas que redesenham a tela branca da rota, apagando qualquer vestígio de presença humana. O primeiro dia se passa. 19 de outubro se arrasta infinitamente. O sol nasce e se põe, pintando os picos de rosa, mas para a equipe lá embaixo, essa paisagem perde sua beleza, transformando-se no cenário de uma tragédia. Nenhuma notícia. O silêncio se torna denso, pesado. Todos entendem o que o silêncio significa no estilo leve. Nas mochilas do grupo de Park, não há sacos de dormir de pluma para pernoites extremos, nem reserva de gás para derreter neve e se aquecer. O plano deles era baseado na velocidade e no movimento constante. Parar, para eles, é o mesmo que uma sentença de morte. Sem o trabalho ativo dos músculos, nesse frio, o corpo esfria a uma velocidade assustadora. Na manhã de 20 de outubro, a frágil esperança de que fosse apenas uma falha técnica ou uma bateria descarregada se desfaz em pó. No acampamento, é oficialmente declarado o alerta Código Vermelho. A Federação Coreana de Alpinismo organiza uma operação de resgate. As buscas começam. Helicópteros decolam, sherpas preparam equipamentos para entrar na zona de perigo. A atmosfera muda instantaneamente. A espera dá lugar à agitação e à pressa. As equipes de resgate entendem que a montanha já ganhou quase 2 dias de vantagem, e as chances de encontrar alguém vivo diminuem a cada hora. Mas as buscas continuam, até que cada trecho da parede seja verificado. O rugido das hélices do helicóptero corta o ar rarefeito, mas em resposta, a montanha mantém um silêncio gelado. Os pilotos levam as máquinas diretamente para a face sul, arriscando-se a bater as pás nas rochas. Eles perscrutam o caos branco lá embaixo, tentando encontrar a menor mancha. Uma jaqueta colorida, uma barraca, um movimento. Mas o Annapurna parece assustadoramente limpo. A neve fresca que caiu nos últimos dias funcionou como um manto de camuflagem perfeito, escondendo todos os vestígios da presença humana. A esperança de encontrá-los vivos pelo ar se choca contra a escala da destruição. Os pilotos veem apenas cones gigantes de detritos de avalanche que revolveram a encosta como tratores, destruindo qualquer relevo. Enquanto a aviação vasculha o céu, em terra, um heroísmo silencioso se desenrola. Um grupo de elite de sherpas resgatistas, os melhores dos melhores, avança a pé. Eles entram direto na boca do perigo, subindo até a marca de 5.200 metros. Cada passo aqui é um jogo com o destino, porque a parede continua a soltar pedras e gelo, ameaçando soterrar também os socorristas. Essas pessoas sabem que não estão mais procurando sobreviventes, e sim corpos. Mas o dever de um montanhista os obriga a tentar trazer os mortos de volta para casa. E é ali, no meio daquele campo branco infinito, que eles encontram a única e terrível pista. Não é uma mochila, nem um rádio. São pedaços de uma corda, cravados bem fundo na neve compactada, lá no sopé da montanha. Essa descoberta permite reconstruir o que aconteceu nos últimos minutos. Os especialistas percebem. A corda desce fundo, na direção de onde a geleira é cortada por fendas gigantescas. Tudo indica que uma avalanche gigantesca, que desceu logo depois do último contato por rádio, varreu o grupo de alpinistas da parede como se fossem grãos de poeira.
A enorme massa de neve os arremessou até a base da montanha e os enterrou em uma das fendas de gelo sem fundo. No dia 28 de outubro, o drama chega ao seu triste final. A liderança da operação olha para as previsões do tempo e para os socorristas exaustos, que também estão andando no fio da navalha. Continuar as buscas nessas condições significa enviar, conscientemente, mais pessoas para uma morte certa. Uma decisão é tomada, e um silêncio mortal paira sobre o acampamento base. A operação está encerrada. As equipes de resgate desmontam o acampamento e descem, deixando a face sul em paz. Nesse dia, os registros oficiais trazem uma linha seca. Park Yong-seok, Shin Dong-min e Kang Ki-seok são declarados mortos. O lendário tigre e sua fiel alcateia permanecem para sempre em sua expedição eterna. Mas para aqueles que ficaram esperando em casa, o fim oficial das buscas não significa o fim da história. Os protocolos foram assinados, os socorristas foram embora, mas a família de Park vive em uma agonia de incerteza. Eles não têm um corpo, nem um túmulo onde possam levar flores, apenas o vazio e coordenadas em um mapa. 5 anos se passam em silêncio, até que, em 2016, esse vazio é quebrado pelo filho do lendário alpinista. Park Sung-min. Ele tem 22 anos e cresceu à sombra do grande tigre. Agora, ele sente que tem a obrigação de olhar nos olhos da montanha que levou seu pai. Essa decisão não é fácil para ele. Sung-min não é um alpinista profissional, é um cara comum que precisa passar por um treinamento especial só para conseguir chegar ao acampamento base. Em agosto, ele chega ao Nepal. Ele está no pé da face sul do Annapurna, olhando para cima, e vê diante de si aquela mesma parede branca e gigante. Sung-min, junto com um pequeno grupo de apoio, vasculha as áreas acessíveis da geleira. Ele procura por qualquer vestígio, qualquer pista, um pedaço de roupa colorida, um fragmento de equipamento, qualquer coisa que pudesse ter emergido do gelo ao longo desses anos. No entanto, a montanha guarda seus segredos com uma indiferença assustadora. A expedição não encontra absolutamente nada. O Annapurna escondeu o tigre e sua equipe de forma segura sob milhões de toneladas de gelo, como se tivesse decidido guardá-los para si para sempre. Poderia parecer que isso arrasaria o coração do jovem, mas acontece o contrário. Ali, em meio à neve eterna, Sung-min encontra uma paz estranha, mas sólida. Ele entende que seu pai ficou onde era verdadeiramente feliz. O filho então pronuncia palavras cheias de uma sabedoria madura, que colocam um ponto final emocional nesta saga. Eu não estou decepcionado por não termos encontrado nada, porque ele amava o Annapurna. Ele aceita a escolha do pai. Quem também o apoia é a viúva, Hong Kyung-hee. Essa mulher incrivelmente forte confessa que, por toda a vida, ao se despedir do marido para as expedições, ela acreditava em seu retorno, mas no fundo, sempre soube que um dia a montanha poderia vencer. Ela não culpa a natureza nem procura culpados. A família entende que, para um homem como Park Yong-seok, uma velhice tranquila numa cama quente seria algo antinatural, quase uma traição à sua própria essência. Ele partiu como viveu, no limite de suas forças, em busca de um grande sonho, dissolvendo-se na mesma eternidade que ele tanto desejava conquistar. Enquanto o Annapurna cobre os rastros do último acampamento com neve fresca, Seul mergulha no luto. Em 4 de novembro de 2011, a capital para se despedir de seu herói. O salão do hospital da Universidade da Coreia está inundado de crisântemos brancos, mas a atmosfera é surreal. É uma despedida sem corpos, uma cerimônia simbólica para aqueles que encontraram seu último refúgio acima das nuvens. As pessoas chegam em um fluxo interminável. Mais de 4.000 pessoas, de altos funcionários do governo a simples estudantes, vêm ao altar para se curvar diante do retrato do capitão sorridente. Não é apenas o funeral de um atleta famoso, é a despedida de um símbolo da vontade nacional. A Coreia percebe que perdeu um homem que, por anos, provou que não existem limites para o espírito humano. No entanto, a memória de Park não fica congelada no granito das lápides. Ela continua viva em ação. 8 anos depois, em 2019, o Centro de Montanhismo Park Yong-seok abre suas portas em Seul.
Este lugar não se parece com um mausoléu silencioso. Aqui, mosquetões tilintam e ouvem-se as vozes de jovens escalando as paredes. Park sonhava em cultivar uma nova geração de exploradores, e este centro se torna a personificação de seu desejo. Ele continua a ensinar, mesmo sem estar presente. Sua filosofia do tigre selvagem, que perde sua essência em uma jaula de segurança, migra das entrevistas para as páginas dos livros escolares. Ele se torna um exemplo de coragem para a nação, lembrando a todos que a vida não se mede pelo número de anos vividos, mas pela intensidade da sua chama. Park Yong-seok partiu exatamente como viveu, em alto e bom som, sem olhar para trás e sem fazer concessões ao seu sonho. Ele não se dissolveu no nada, mas se tornou parte do mundo que mais amava. Agora, seu nome está inseparavelmente ligado ao vento, à neve e ao frio eterno das altas latitudes. Ele ficou lá para sempre, na grande muralha do Himalaia, um eterno guardião e pioneiro que simplesmente partiu para mais uma expedição, a mais longa de todas, nos deixando o mapa de sua jornada incrível.